Olá, bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Escutando Sentimentos. E hoje nós vamos falar de um sentimento muito perigoso, muito arriscado em mantê-lo hóspede na nossa casa mental por muito tempo. Eu tenho comentado no canal que é muito natural que os sentimentos nos visitem. Todos eles. Alegria, rancor, mágoa, raiva, tristeza, medo, né? É natural que eles nos visitem. Nos visitem e se vão. Visitem e tomem o seu caminho. A fluidez, assim como a fluidez de um rio, de um riacho. E o que acontece? Quando a gente sai desse natural, de que esse sentimento que nos visita, que está nos visitando, a gente faz dele hóspede na nossa casa mental por muito tempo, semanas, meses e às vezes anos, vai com o tempo nos causando grandes transtornos mentais. E existe um desses sentimentos que o natural dele, como os outros, é nos visitar e ir embora, que muitas das vezes nós o fazemos hóspede permanente na nossa casa mental. E é um sentimento, de todos esses sentimentos que nos visitam, é um dos sentimentos mais perigosos, que causam mais transtornos na nossa vida psíquica. É considerado a base de vários transtornos patológicos dentro da psicologia, né? É um sentimento que, quando a gente mantém ele por muito tempo, não dialoga e não o transforma, não dá uma boa direção a ele, ele vai fazer com que a gente desenvolva depressão, falta de merecimento, aumente cada vez mais nosso complexo de inferioridade, insatisfação, inadaptação e principalmente perda do sentido da vida, como se nós não fôssemos merecedores da vida, de tudo que está nos acontecendo. Esse sentimento, ele se chama culpa. Isso mesmo, a culpa. Cuidado com ela. Porque a gente nem imagina os mecanismos que essa culpa faz esse sentimento quando o seguramos aqui sem o transformar. Comparando a culpa, é como se fosse uma infiltração numa parede. E isto aconteceu comigo, na minha vida. Vou lhe contar. Eu tenho uma casa e essa casa é parede com a outra casa. E o que aconteceu? Essa casa do vizinho, a água que vem da rua, antes dela subir para a caixa, o cano, aconteceu uma rachadura no cano, aqui embaixo, que dá parede com a minha casa. E nessa rachadura, a água começou a infiltrar. Ela foi infiltrando na terra, e ninguém sabia, nem nós, nem o vizinho. O que aconteceu? As nossas paredes, tanto do lado dele quanto do meu lado, começaram a rachar. Começaram a rachar e foram rachando, a gente lá arrumava, né, costurava, o pedreiro arrumava, pintava de novo, colocava um cimento, né? Passava um tempo, rachava no mesmo lugar, né? E essas rachaduras foram crescendo, tempos e tempos, anos e anos, e foi crescendo e cresceu, e começou a pegar a laje da minha casa e chegar até a parede da minha sala, e da mesma forma a dele, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo, que as nossas paredes estavam rachando. E ao mesmo tempo que estava rachando, estava empurrando a casa para um lado.
que aconteceu? Como essa casa estava fechada há muitos anos, por uma questão de banco, né? Ela ficou fechada há muitos anos, há 4, 5 anos, né? Quando deu tudo certo e que ela foi alugada para o primeiro inquilino, este inquilino, no primeiro mês que ele pagou a água, que veio a conta de água veio de R$ 1.000, 1.000 e tantos reais, não sei se era 1.200, 1.400 reais. E aquilo ali foi um horror, mas foi também uma bênção, porque nós descobrimos o problema, o que estava derrubando as nossas casas, rachando e futuramente iriam causar um acidente muito pior. Assim é o sentimento de culpa. A culpa é como essa água que vai infiltrando. Você vê, você sente que você não está bem, que os seus pensamentos, a falta de merecimento, de inadequação, insatisfação com a vida ali, que não está bem, você está vendo apenas as rachaduras. A depressão, os estados depressivos, maior parte deles, quando não traumas, muitos, são causados por sentimentos de culpas, que estão no inconsciente. Então você está vendo ali e sentindo a rachadura. Mas, o que acontece? Atrás dessas sensações que você está tendo, que eu estou tendo, atrás dela pode ter o quê? Uma culpa, porque ela vai infiltrando no inconsciente, ela vai infiltrando nos nossos complexos, ela vai deixando, fazendo com que a gente se torne mais pessimista, ela vai tirando a insatisfação e ela vai ali, enquanto você está vendo apenas, sentindo apenas o sintoma da rachadura, né? E eu vou lhe explicar por que a raiva, a culpa é um sentimento muito perigoso de se morar na nossa casa mental. Porque ela, né? Ela é um sentimento que por trás dela, quando nós vamos analisar a raiva, nosso autodiálogo, nós vamos encontrar o quê? Uma raiva a nós mesmos. Uma raiva porque eu fiz algo que eu não deveria ter feito. E aí, o certo seria, né, o correto, natural, eu descobrir isto, que realmente eu ter a consciência de que isto que eu fiz não foi legal, eu buscar reparar de alguma forma, né? O que eu fiz, seja com a natureza, comunidade, seja em relação a mim mesmo, seja em relação a uma outra pessoa, né? Então, eu faço algo que eu não devia, eu entro em consciência, não devia ter feito isso. E aí eu chego para a pessoa, para mim, para a comunidade ou para a natureza, e peço perdão. Vamos supor que uma pessoa, olha, sinto muito o que eu fiz. Eu estou sentindo muito o que eu fiz. Eu estou tendo consciência que isso que eu fiz, eu não deveria fazer. Me perdoa, me desculpa. Vou buscar melhorar, né? E pronto. Você foi lá e conversou e pediu desculpas, perdão, e verificou uma forma de reparar, né? E isso é natural. O que acontece com a culpa? Ela vem, ela fica, você resolve e ela vai embora. Ela faz o seu círculo. Ela flui, né? Mas o que acontece? A gente faz algo que a gente julga errado, feio, pecaminoso, e ao invés da gente reparar, da gente pensar, bom, eu fiz isso que eu não devia, o que eu vou fazer agora? A gente volta contra a gente mesmo. A gente volta uma raiva. Por que eu fiz errado? Por que eu falei isso? E a gente fica lá, né? Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso, eu não podia ter feito isso. Como é que foi que eu fiz isso? Eu não podia. E essa raiva introjetada a nós mesmos, ela é um veneno. Por quê? Ali
está dizendo para nós, na nossa autoanálise, nosso autoconhecimento, que ele tem um egocentrismo muito grande de uma ideia, né, ilusória de que eu não posso errar. Uma ideia ilusória de que eu não posso sair da linha do que é correto, do que eu determinei. Nesse movimento, tem o quê? Tem a máscara do ego muito ali na frente. Então, se eu fizer algo errado, vai macular a minha imagem. A minha imagem frente às pessoas, né? Então, o que eu faço? Eu volto tudo isso para mim. É uma energia voltada para mim, né? E essa energia voltada para mim, ela vai fazer um grande estrago. Por quê? Se a gente for analisar na vida externa, quando uma pessoa mata alguém, rouba, né, ou outros delitos, o que acontece com ela? Ela é punida. Ela é presa, né? E ela fica lá no lugar fechado, né? Ela fica presa, ela é punida. Ela é punida pelo erro que ela fez. Ela é punida porque ela matou alguém, porque ela prejudicou alguém, e aí ela vai ser presa. Em alguns países, dependendo do que aconteceu, a pena é de morte. A pessoa é morta, então ela é punida, né? Do mesmo jeito, da mesma situação, o nosso ego faz esse movimento para dentro, né? Se eu faço algo errado, eu preciso ser punida, né? Por mais que eu não tenha consciência disso, e hoje vocês estão tendo consciência, cuidado com a culpa, porque atrás da culpa nós temos um ego adoecido, um egocentrismo na crença de que eu não posso errar, eu não posso fazer algo errado, né? Nós temos aí um orgulho imenso que eu não dou conta de pedir perdão ao outro, de pedir desculpa, né? Eu não dou conta, um orgulho tão grande que eu não tenho coragem de chegar perto de uma pessoa e dizer: sinto muito, o que eu posso fazer por você, né? Então, quando vocês verificarem que esse movimento está sendo difícil de fazer, vocês vão estar fazendo o movimento de tornar a culpa, que deveria ser passageira, fazê-la de hóspede, né? E outra, né? Alimentar cada vez mais o orgulho, né? Então, e o que acontece? Atrás da culpa, além desses sentimentos egóicos, do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, né? Que eu não posso errar, essas coisas todas, né? Nós vamos ter o quê? O mecanismo de punição, né? O ego, ele faz um mecanismo de punição. Nós acabamos punindo nós mesmos, né? Então, é o mecanismo interno do ego de autopunição. E aí nós vamos nos autopunindo em pensamentos negativos, pensamentos destrutivos e principalmente uma sensação de não merecimento, né? Nós vamos entrando ali num núcleo e fazendo crescer cada vez mais essa desistência da vida, de não importar com as coisas, não importar com a saúde, não importar com a higiene. Não estou falando só da questão da depressão, não. Existem muitas pessoas que não têm depressão e têm esse movimento de desvalia com a vida, né? Existem pessoas que chegam num ponto de culpa, muitas vezes inconsciente, que elas não conseguem fazer uma oração. Eu não consigo. Quantos pacientes que às vezes eu comento, faz uma oração, ajuda tanto essa conexão com Deus. Diz Sueli, eu não consigo fazer oração. Eu não consigo pegar a Bíblia e ler. Por quê? Porque lá no inconsciente,
A gente tem essa sensação que nós não somos merecedores da atenção de Deus. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Então, se eu não sou merecedora desse amor de Deus, né, dessa atenção de Deus, eu fico o quê? Eu não consigo nem me aproximar, né? Então, por isso que ela é tão autodestrutiva, né? A culpa, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses movimentos dentro de nós, né? E muitas vezes a culpa, eu tenho consciência dela, né? Muitas vezes a culpa, ela está muito próxima de algo que eu fiz, às vezes agora, um mês atrás, 2, às vezes um ano, mas eu tenho consciência. Às vezes eu tenho consciência de que eu traí alguém, que eu fiz algo, que eu prejudiquei alguma pessoa, eu tenho consciência. E tendo essa consciência é legal porque aí eu tendo essa consciência e sabendo que ela é a base, né, de transtornos psicológicos e patológicos, eu vou tendo essa consciência, eu vou me organizar e pensar como eu vou reparar. O que eu vou fazer diferente, né? Se eu não conseguir chegar naquela pessoa, naquela situação e dizer, sinto muito, me perdoa por aquilo que aconteceu, né? Eu tenho que saber dos meus limites, porque às vezes o meu orgulho é tão grande que eu não consigo. Peraí, vou ficar parada? Não. Vou fazer alguma outra coisa. Se eu não consigo pedir desculpa, se eu não consigo dizer sinto muito, é o que eu posso estar fazendo, mas eu vou ali, no meu autoconhecimento, buscar outras formas de reparar aquela situação, né? Às vezes ajudar aquela pessoa de uma outra forma, porque eu não tenho coragem de falar para ela, sinto muito, me perdoe. Se eu não tenho isso, que a gente tem que reconhecer os nossos limites. O que eu posso fazer? Ajudar aquela pessoa de outra forma. Mas lembre-se, não para parecerem bonitos, caridosos, solidários para o mundo, mas é porque eu sei do que eu estou fazendo, né? Porque muitas vezes a gente faz essas coisas para parecer bonito. Não é para parecer bonito, né? É porque eu sei que no meu íntimo que eu estou reparando. E todas as vezes que aquele pensamento voltar de que eu fiz algo que eu não devia àquela pessoa, ou à natureza, ou à comunidade, ou a mim mesmo, né? Eu vou autoconversar comigo, eu vou conversar com esse núcleo doentio da culpa, né? Eu estou reparando, eu estou buscando ser uma pessoa melhor, né? E isso é importante. Por quê? Porque o nosso ego, né? Quando ele percebe isso, que maculou a nossa imagem de perfeitos, de bonitinhos, né? De santos, né? Ele vem com chicote, né? Então, toda vez que ele vem com esse chicote te lembrando, te trazendo, você, opa, peraí, eu estou reparando, né? Eu estou buscando ser uma pessoa melhor. Sabe o que eu aprendi daquela situação? Eu aprendi isto e isto. Eu aprendi e agora eu vou fazer diferente, né? E quando o ego voltar de novo com a chicotada, daquela lembrança, daquele, né, aquele sentimento de culpabilidade, né? Conversa de novo com ele, porque desta forma, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos ali diluindo essa sensação de que eu tenho que ser punida de alguma forma, né? E a gente muitas vezes se pune de forma inconsciente, se machucando, esquecendo situações que de repente eu possa estar ganhando algo. Cuidado, vamos nos autoconhecer e prestar atenção nessas situações, porque atrás dela pode estar uma culpa ali, como a água que estava infiltrando lá na minha casa, entre a minha casa e a casa do vizinho. A gente não percebe, a gente percebe a parede rachada, né? Então, percebendo essa falta de merecimento, esse se auto-machucar, essa punição que vem de algumas formas, né? Mesmo que não saiba, né? Não tenha consciência de onde está a culpa, né? Vamos fazendo um movimento
de pensamentos positivos, dizer eu consigo, hoje eu sou uma pessoa melhor, eu quero fazer hoje diferente, porque aí nós vamos dissolvendo. E também tem a questão do auto-perdão, a autocompaixão por si, né? Dizer para si mesmo, eu me perdoo, porque naquele tempo, ou ontem, algum tempo passado, eu não sabia disso, eu não tinha consciência, então eu me perdoo, né? Da mesma forma que muitas vezes nós perdoamos uma criança que fez algo que lhe prejudicou. A gente perdoa porque ela é criança. Vamos nos perdoar também porque nós ainda somos crianças psicológicas, né? Nós ainda temos uma grande maturidade psicológica. Então, na medida que a gente vai se autoconversando, a gente vai se melhorando, né? E o perdão, a compreensão, a compaixão, ela é o antídoto para a culpa, né? Em relação a nós mesmos, né? Então nós precisamos e necessitamos dessa compaixão, de nos reconhecer humanos, de reconhecer que nós somos humanos, né? Que vai acontecer situações assim, né? Que nós vamos fazer algo que não vai ser legal mesmo, né? E dizer tudo bem, o que eu aprendi, o que eu vou fazer agora. E é esta a dica, é esta não uma receita, mas assim, um método que a gente vai se melhorando, ouvindo, analisando e tendo a certeza que em qualquer momento que a gente quiser, a gente pode estar dissolvendo a culpa em nós. E muitas das vezes, nós não temos consciência de que tem uma culpa infiltrada dentro de nós. É como o exemplo da minha casa. Como a casa do vizinho ficou fechada se não me engano, há 4 anos, aquela água ela foi infiltrando ali. E eu não tinha, ninguém tinha consciência, até chegar à conta de água, que existia uma infiltração ali na parede. Não era nem na parede, porque não apresentava mofo, mas a infiltração era no alicerce da casa, né? Porque muitas das vezes a nossa culpa, ela vem da infância. E como ela está bem para trás, bem no nosso passado, o que acontece? A gente não tem consciência dela. Porque muitas das vezes os nossos pais, também nas suas imaturidades psicológicas, assim como nós, tem alguns atos que vão fazer com que a criança ela comece a se sentir culpada lá na infância. Então, muitas vezes, quando uma criança faz algo que não deveria ter feito, mas por seu conhecimento, por sua imaturidade mesmo, muitas vezes os pais acusam a criança, grita e joga nelas essa culpa. Por que você fez isso, menino? Você não tem condição, não. Não tem jeito, você não tem jeito, você não tem solução e tal. E a criança, ela vai se sentindo ali, né? Culpada. Muitas das vezes, os pais batem nas crianças ali e a criança começa a sentir aquela raiva, né, da mãe, do pai, e tem aquele pensamento, podia morrer, né? Eu queria ser filho de outra pessoa, tal. E aí acontece alguma doença, alguma coisa que a mãe ou o pai ele fica doente, a criança começa a se sentir culpada. Como se ela fosse o motivo, o seu pensamento, como se fosse o seu pensamento que causou a doença na mãe, a tristeza na mãe ou no pai, né? Imagine se for uma morte. Essa criança vai guardar ali, dentro de si, esse hóspede tão indesejado, de que ela causou a morte, o mal, porque ela pensou, né? Que ela não queria mais ser filho e que ela queria que a mãe sumisse, né? Então, as nossas culpas, muitas das vezes, elas não estão conscientes. Muitas das vezes, talvez, às vezes, até na maior parte das vezes, elas estão no nosso passado. E no nosso passado longínquo, né?
elas estão no inconsciente, elas estão submersas no inconsciente. E submersas no inconsciente ali, elas vão remexendo essa nossa casa mental e fazendo verdadeiros desastres, né? Então, portanto, vamos prestar atenção nas nossas rachaduras, a nossa falta de merecimento, a nossa insatisfação, a nossa autopunição. E mesmo não sabendo da onde vem essa culpa, né, vamos nos organizar em pensamentos positivos, né, em alto valor, alto amor. Lembra do vídeo do alto amor? Antídoto para todos esses sentimentos egóicos, né? Nos auto-amar, nos valorizar, conversar com a gente mesmo. Você é top, né? Você é única no mundo, vai dar tudo certo. Essa autovalorização nossa, né? Essa ligação, não, mereço sim, mereço atenção, mereço uma vida feliz. Isso é muito importante porque ela vai dissolvendo a culpa que está no nosso inconsciente, né? Que muitas das vezes nós não temos consciência dela, porque está no nosso passado, e às vezes nosso passado muito mais longínquo, né? Então vamos cuidar para que esse hóspede não fique muito tempo na nossa casa mental. E se a gente não conseguir, vamos procurar uma ajuda profissional, porque realmente é um sentimento muito destruidor dentro da nossa casa mental quando ele se torna hóspede. Então fica aqui um abraço para todos e vamos nos autocuidar. Autocuidar com muito carinho da nossa casa mental. É ela que nos pertence, né? Muito mais do que tudo isso aqui, né? Nós somos a nossa casa mental, a nossa mente, né? Esse corpo aqui é apenas um personagem, né? Que vai ser devolvido para a Terra quando chegar o seu tempo. Mas a mente não, né? A mente é eterna, ela acompanha o espírito, a alma, né? Vamos cuidar da nossa casa mental, cuidar de quem está hospedado dentro dela. Um grande abraço, um beijo e vamos nos autocuidar.